Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Exumpcast, podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Hoje nós temos a grata satisfação de receber um querido amigo, Dr. Marcos Stefani, que vai falar um pouquinho a respeito de um tema que tem provocado uma certa inquietação em muita gente, em especial por conta da repercussão que esse tema pode vir a desencadear na vida profissional, de todos nós, operadores do direito. Dr. Marcos Stefani vai bater um papo conosco a respeito de inteligência artificial e Ministério Público. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou efetuar a leitura do brevíssimo currículo do Dr. Marcos, que é doutor em Direitos Difusos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Direitos Difusos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Penal pela Universidade Paulista, mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Civil, Filosofia e Teoria do Direito e Direito Administrativo, todos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade de Campinas, a FACAMP, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi membro do Conselho Editorial da editora Unicamp, Universidade de Campinas, e é membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Imobiliário do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Dr. Marcos Stefani, meu querido amigo, seja bem-vindo a mais um evento realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Márcio, é um grande prazer, obrigado. Eu sempre digo a você que eu me sinto, de alguma forma, parte do Ministério Público de Goiás, assim, aquela parte do coração, né? É sempre muito bem acolhido. E, em breve, meu currículo vai ser muito enriquecido com o curso de especialista em processo estrutural pelo Ministério Público de Goiás, né, pela Escola do Ministério Público de Goiás, que é uma grande satisfação, curso que eu recomendo muito, que tem enriquecido muito aqui a nossa formação, a formação de quem está fazendo, né? Obrigado mesmo, é um grande prazer aqui, mas lembrando, vim aqui para ser um agente provocador do tema, tá? E eu tenho certeza que vai desempenhar com grande maestria esse papel de provocar, de instigar os nossos ouvintes a respeito desse assunto que por si só já é muito tormentoso. E a honra é nossa, né? Toda vez que eu falo que o Dr. Marcos Stefani é aluno no nosso curso de pós-graduação em processo estrutural, o pessoal fica muito feliz com isso. Sem contar, né, que também você já foi professor dos nossos cursos de pós-graduação aqui. Então é uma alegria, né, poder contar com a sua participação nesse episódio do Exumpcast. Bom, doutor Marcos, para a gente iniciar a nossa conversa, queria te perguntar o seguinte: como que você vê o papel da inteligência artificial na área jurídica, particularmente no âmbito do Ministério Público? Olha, Márcio, é algo, a inteligência artificial é algo revolucionário mesmo. Para usar a palavra que todo mundo gosta de usar, né, disruptivo, né? Eu acho que nós estamos vivenciando, e às vezes quando a gente vivencia, quando a gente faz parte, a gente está no meio da engrenagem e acaba não percebendo a dimensão de um fenômeno, né? Então nós estamos vivenciando uma grande revolução na atuação profissional, uma grande revolução na sociedade como um todo, né? A inteligência artificial já está impactando e muito, né, a atuação na área jurídica, não só, né, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a área jurídica, né? Ela nos ajuda em muito. Eu sou um usuário, confesso, de inteligência artificial, dos aplicativos, das ferramentas que têm sido desenvolvidas.
e tem ajudado muito em várias atividades, seja atividade fim do Ministério Público, né, até redação de manifestações processuais, mas tem me ajudado também a estudar os casos, a fazer uma análise por meio da inteligência artificial de casos, né, análise de PDF, por exemplo. Então, a gente tem o processo digital que nós convertemos num arquivo PDF, nos auxilia na análise das manifestações, na análise da elaboração. E, recentemente, eu participei de um evento, de um congresso, onde se discutiu a importância da inteligência artificial, porque, por exemplo, só para dar uma ilustrada, o Superior Tribunal de Justiça se utiliza da inteligência artificial para fazer juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Então, nós, do Ministério Público do Brasil inteiro, nós precisamos pensar seriamente para não ficarmos para trás na utilização, na divulgação, no treinamento para a nossa instituição, né, Ministério Público, porque, como eu disse, não é algo do futuro. O uso da inteligência artificial é algo que está acontecendo no presente, né? Então, ela nos auxilia em muito, principalmente naquelas atividades que nós podemos chamar assim, atividades mais burocráticas, aquelas atividades corriqueiras, né? Mas ela vai muito além disso, e nós não sabemos aonde vai chegar esse desenvolvimento, esse treinamento, né? Então é urgente, Márcio, é urgente que o Ministério Público se prepare, se atualize, porque nós temos que estar na vanguarda, né, dessas discussões. Nós não podemos ficar aí para trás, né, nesse tema, porque nós vamos ser engolidos pelo sistema, né, na minha opinião. É isso, assim, uma breve introdução. É verdade, eu concordo plenamente com você. Esses dias, inclusive, nós recebemos aqui um e-mail de outro Ministério Público perguntando se a gente já tinha alguma regulamentação a respeito da utilização, né, da inteligência artificial no âmbito do Ministério Público de Goiás, né? E por enquanto ainda não tem. Então, realmente, a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho melhor isso daí. Doutor Marcos, um outro questionamento que eu queria te fazer é o seguinte: como que as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, eles podem ser usados para aprimorar a eficiência no âmbito do Ministério Público? Bom, nós temos aí o que se tornou famoso, né, o ChatGPT, porque ele criou uma interface amigável, né, uma interface, uma forma de você se comunicar melhor, de maneira mais menos burocrática, né, com a inteligência artificial, menos técnica, né? Então foi responsável por essa interface, porque a inteligência artificial em si não é nenhuma novidade, né? A grande novidade está na disponibilização do acesso por meio dessas interfaces, né? Depois a gente tem aí o Google, o Gemini, o Gemini, nós temos várias outras ferramentas que vêm sendo utilizadas, né? E como eu disse, ela nos auxilia no Ministério Público para fazer pesquisas, né? Embora pode até ser que seja ignorância minha, ela não é a melhor ferramenta para você fazer pesquisas de julgados ainda, né? Pelo menos até onde eu venho me utilizando, porque os resultados não são absolutamente confiáveis. Aliás, isso que eu estou dizendo é uma advertência que é feita no uso dos próprios mecanismos, das próprias ferramentas, né? Mas ela é um grande facilitador na análise de dados, que é algo que consome muito tempo nosso, né? Eu atuo numa promotoria, por exemplo, que é a promotoria de falências, de liquidações extrajudiciais, em que é comum recebermos processos com 40 mil páginas, com 50 mil páginas. Quando a gente recebe um processo com 3 mil páginas, a gente fala assim, nossa, esse está tranquilo, né?
E nós temos que fazer análise de dados, né? Análise de informações. Então, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que fazem a interface da leitura de documentos em PDF, né? Você faz perguntas, você cria tabelas, você capta dados, né? Repito, para quem vai se utilizar, essa é a minha experiência, sempre conferindo e sempre tomando muito cuidado com o uso de dados. Eu acho que aí é o ponto da regulamentação, Márcio, porque nós precisamos tomar cuidado para não usar essas ferramentas em relação a processos que são sigilosos, na minha opinião, né? Processos públicos, eu não vejo nenhum problema, as informações são públicas, estão disponibilizadas, mas facilita isso, análise de dados, facilita a redação. Sabe aquele dia que você, ou aquela situação, né, que você criou um parágrafo, ou você tem uma grande ideia, uma grande tese, ela ajuda você a desenvolver a tese, ela ajuda você a melhorar a redação de um texto, ela sugere redações, sugere teses, né? E isso é muito interessante, né? Porque às vezes você fala, poxa, mas como que eu posso argumentar favoravelmente? Pense assim, Márcio, a minha cabeça funciona assim. A inteligência artificial é um professor qualificado que você tem à disposição 24 horas por dia. Ele também pode cometer erros, né? Não vai suprir a sua necessidade de estudo, de conhecimento e de especialização na matéria. Mas você pode dialogar, você pode trocar ideias, você pode, por exemplo, né? Então lá eu tô aqui, puxa, eu enrosquei nessa questão aqui, como que eu vou rebater essa argumentação? Então, neste diálogo, né, você pode pedir essas sugestões, você vai se comunicando, você vai desenvolvendo teses, quais pontos são importantes. Então, como redator, né, eh, de, de documentos jurídicos, de manifestações processuais, é muito interessante. Não vai substituir, repito, estou frisando isso porque é muito importante, né, porque para que a gente tenha esse cuidado, não vai substituir, pelo menos no momento, né, a nossa tarefa, o nosso conhecimento e a nossa necessidade de especialização. Nesses diálogos que eu faço com a inteligência artificial, muitas das vezes, naquela área que você tem grande facilidade, você corrige as respostas. Mas até isso é interessante, porque você vai estabelecendo um diálogo, né? Então você imagina, eu vou ler arquivos em PDF, né, que dão trabalho, que vão facilitar a obtenção de dados, a extração de dados, vai facilitar a redação de documentos, vai facilitar também o desenvolvimento de teses, a pesquisa, né? Então esses são alguns exemplos, né? Você tem inúmeras outras aplicações, né? E eu estou fazendo assim uma análise bem específica para a nossa atividade do dia a dia, né? Às vezes eu vou preparar uma aula, Márcio, e eu peço sugestões, né? Como que eu posso explicar didaticamente essa questão? Aí eu dou o perfil do grupo para o qual eu vou explicar, né? Então são alunos mais experientes, menos experientes, uma aula de pós, uma aula de graduação, ou, né, você vai pedindo sempre essa adequação, né? Então é muito interessante isso. A gente acaba sendo treinado, a gente treina a inteligência artificial e acaba sendo treinado por ela. Mas vou dizer, hein, gosto de dizer, não substituído. Nada vai substituir essa pessoa que nós conhecemos, maravilhosa, do Márcio, né, de escrever, de decidir sobre o que fazer, decidir sobre qual tese é importante, traçar estratégias. Mas o Márcio, por exemplo, pode ajudar. Vamos imaginar uma atividade da escola. Você está lá na escola e você quer pensar em temas para desenvolver um curso, para colocar numa discussão lá, né, dos coordenadores do curso, vocês vão se reunir, sugestões, né, de assuntos que podem ser tratados. A inteligência artificial vai ajudar muito, né, vai ajudar bastante. Você quer pensar em algumas perguntas sobre um assunto que você não domina muito. Então, cuidado,
Você faz esse diálogo, checa essas informações por outras fontes. Ah, o Gemini, por exemplo, o Gemini, ele checa as informações. Você tem a opção de clicar e pedir que cheque pelo Google, né? Então, ele vai dizer, olha, essa informação eu chequei, essa informação eu não chequei, né? Não encontrei elementos para checar essa informação. Então, até nisso, ele te auxilia, né? A checagem de dados e de informações. Perfeito. Nossa, é um leque, né? Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Exato. E aqui no âmbito da escola superior, eu acho que muita gente, muitos colegas aqui já utilizam, né, a inteligência artificial. Eu que sou um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais demorado em relação a isso. Mas agora, conversando recentemente com os colegas, a gente vai começar a implementar um serviço que é um pouco maçante que a gente tem que fazer de tempos em tempos, que é a revisão de conteúdos de cursos realizados na modalidade educação à distância. Então, de tempos em tempos, a gente precisa acessar o curso para verificar se tem alguma coisa que foi revogada, alguma lei que foi revogada, se tem alguma coisa desatualizada. E agora, né, nós conversamos na semana passada, a gente vai utilizar a inteligência artificial para fazer esse papel que até então era desempenhado por um ser humano, né? Ou eu ou um outro analista jurídico ia lá, analisava o conteúdo para dar o aval para ver. Pode liberar para uma nova edição esse curso. Então a gente vai agora migrar, né, jogar isso para a Uhum. inteligência artificial e eu acho que vai otimizar muito o nosso tempo para a gente poder trabalhar em outras frentes. Mas muito Mas legal isso. conversando com você, eu vou lembrando de outros usos, assim, muito, assim, esses usos para mim são recorrentes. Eu recebi um e-mail, um convite. Eu quero redigir uma resposta. Eu vou lá, colo, falo assim, ó, recebi este convite. Dois pontos, aspas, fecha aspas. Elabore uma resposta a este e-mail, aceitando ministrar a aula, agradecendo, né? Ele dá a redação para você ali, que você faz as adaptações, você humaniza com as informações suas. Então, assim, para responder e-mail, para gerar um e-mail, né? Ó, eu preciso encaminhar um e-mail para todos os promotores de justiça do estado de Goiás. Eu preciso fazer uma publicação no Instagram. Ele vai te dar até as hashtags ali para você, sugestões de hashtags, vai te dar a redação. Então, agiliza muito. Publicidade é fantástico, hein? Eu me lembro uma vez, né? Alguém me pediu, eu queria fazer uma divulgação disso aqui. Eu falei assim, torne este texto mais atrativo, né? E você pode ir além, ó, mais apelativo, do ponto de vista econômico, né? Então, assim, nessa atividade burocrática, responder mensagem, responder e-mail, ajudar na elaboração de uma comunicação com todos, na divulgação, isso é fantástico, isso é irretocável, o uso que se faz da inteligência artificial. Maravilha, perfeito. Esses dias eu estava, antes de partir para a próxima pergunta, esses dias eu estava lendo uma reportagem que saiu na Forbes, falando a respeito de uma pesquisa que foi realizada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, dizendo que a inteligência artificial vai afetar, de uma forma ou de outra, mais ou menos 40% dos empregos. E essa afetação ela pode se dar de duas formas, né? Metade desses 40% que serão afetados de maneira positiva, tá? Do jeito que você está falando até agora. Só que tem uma outra metade que vai ser afetada de maneira negativa, né? Correndo-se o risco até, né, em casos extremos, de substituir ali o profissional pela inteligência artificial. Então eu te pergunto, quais são, na sua opinião, as vantagens e as desvantagens da adoção da inteligência artificial no campo jurídico? Bom, as vantagens são essas que eu mencionei, né? Ou seja, você tem um excelente auxiliar para as atividades burocráticas, para as atividades mais
vamos dizer assim, mais mecanizadas, né? Aquelas atividades que a gente tem que fazer que são mais mecanizadas. Quanto a isso, a desvantagem, eu não sei se eu posso, o que eu vou dizer agora é um pouco forte ou não, né? Mas assim, a desvantagem é realmente o comprometimento de algumas funções, né? E já há relatos disso. Por exemplo, na área do jornalismo, os redatores, porque você pode dar o tom da comunicação que você quer fazer, você pode pedir para a inteligência artificial. Então, essa parte de redação ela vai ser muito afetada, né? Então, na área jornalística, hoje, o impacto é muito grande. Já há notícias de empresas de jornalismo que substituíram grande parte dos redatores pela inteligência artificial. Então, eu vejo assim, além, em termos de desvantagem, que a gente precisa tomar muito cuidado no momento, a questão da confiabilidade dos dados, né, das informações que nos são passadas e desvantagens relacionadas ao desenvolvimento dos chamados algoritmos, né, que nós podemos acentuar determinados vieses preconceituosos, como há relatos de vários casos que já aconteceram. Então, bem usada, nós podemos colher tudo aquilo que as vantagens nos permitem, que algumas coisas nós já mencionamos aqui. O mau uso pode trazer sérias desvantagens, que é, eventualmente, o profissional se acomodar e falar assim, não, a inteligência artificial faz isso aqui para mim, eu não vou mais nem estudar esse assunto, porque já vou pedir para a inteligência artificial. Então, essa acomodação, essa ideia de que, então eu tenho aqui um assessor de luxo, então eu vou deixar tudo para ele, porque ele está muito preparado. Então, isso é uma desvantagem, né? Na verdade, a inteligência artificial tem que ser um grande estímulo e para os mais jovens, né, vocês têm que se preparar e saber usar a inteligência artificial, porque quando você for indagado, e o que eu ia dizer é exatamente isso. Hoje eu prefiro falar com a inteligência artificial a ter um estagiário que não está bem preparado, né, que não tem interesse, que não está dedicado, que está ali, que eu preciso dar todo o treinamento para ele. Eu faço isso porque é a minha vocação, até como professor, né, Márcio? Você sabe disso. A gente gosta de ver o desenvolvimento do estagiário, do aluno, né? Isso faz parte da nossa conquista, né, Márcio? Você que é da área pedagógica, né? Você que é um grande comunicador por diversos meios, né? Mas nem todos são assim, né, Márcio? E há aqueles que vão falar o seguinte: não quero mais um estagiário, não vou pedir que no concurso para estagiário, porque eu vou ficar com a inteligência artificial, né? Então, ela pode comprometer essa acessibilidade às funções. Para isso, o importante é que você esteja consciente, conheça, use, pesquise, se interesse e participe desse desenvolvimento, né? E desvantagem grande, se o Ministério Público não correr atrás, e não é mais acompanhar, Márcio. A expressão é esta mesmo. Se o Ministério Público não correr atrás, nós vamos ficar cada vez mais para trás. Né? Assim, de uma maneira comprometedora. Uma maneira comprometedora, porque os tribunais hoje estão fazendo o filtro do recurso, da admissibilidade do recurso por inteligência artificial. Então, assim, tomara que eu esteja muito errado, mas eu acho que nós estamos para trás, fazendo uma autocrítica aqui, de alguém que tem mais de 30 anos de carreira, está no Ministério Público, não é, estou fazendo essa observação no sentido positivo, né? Então, nós temos que correr atrás, buscar aí a nossa defasagem. Eu tenho uma ideia comigo de que o Ministério Público deveria pensar mais como um grande escritório de advocacia e não mais aquela atuação, né, isolada, né? Cada um tem a sua independência funcional. É para isso que a gente tem aí grandes pensadores que vêm trabalhando isso. Mas nessa área, eu acho que a gente tem que correr atrás, porque
nós estamos nos distanciando da tecnologia que é propiciada hoje pela inteligência artificial. É a minha preocupação, Márcio. É, do pouco que a gente conversa, né, com integrantes de outros órgãos públicos, né, em especial do judiciário, a gente vê que realmente a impressão que se tem é que eles estão mais adiantados do que a gente, né? Pelo menos é isso. Eu, como leigo, não sou um profundo conhecedor, mas a impressão que eu tenho corrobora isso que você acabou de falar. Em relação ao estagiário também, eu acho que é a mais pura verdade. É muito comum a gente ouvir, né, aquela expressão, porque geralmente o estagiário passa lá no concurso, ele é por um prazo, né, previamente definido ali. Pô, eu vou investir todo o tempo para capacitar o estagiário, na hora que o Sim. cara começa a pegar o jeito da coisa, dá o prazo dele, ele vai embora, tal. Então tem gente que acha que é mais prático realmente se socorrer, né, da inteligência artificial para não ter que passar por esse tipo de situação. É Até verdade porque mesmo. hoje, olha só, você pode desenvolver um uso da inteligência artificial adaptado à sua linguagem, adaptado ao seu estilo de escrever. Então você treina o seu aplicativo, ele vai escrever. Aliás, Márcio, olhando para vocês, não posso esquecer de deixar. Pode pedir para a inteligência artificial fazer uma poesia. Não vai ser como a sua, mas você vai ver que de grande qualidade, Márcio. É É, é, surpreendente. eu preciso começar a Surpreendente. mexer com isso, viu? Na verdade, eu não sei, eu nunca entrei. Eu nunca entrei no chat GPT, eu não sei nem como que eu faço. É até Então vergonhoso falar você isso. acha um tempinho, a gente entra junto pela plataforma, a gente faz um acesso conjunto, eu vou te mostrando aí esse uso. Maravilha, olha que coisa Ó, e você chique, hein? pode gravar com um colega aí também, um vídeo, um podcast com imagem para ele mostrar para você também o uso. Posso te indicar alguns colegas aí que têm feito, Gente, têm se utilizado e mostrar como que se usa os aplicativos. Eu estou à sua disposição aqui. O que eu sei, maravilha. minimamente, a gente compartilha aqui com você. Não, maravilha. Depois eu vou querer ter o desdobramento desse podcast, com toda certeza, aula prática a respeito do assunto. Obrigado, meu amigo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Precisa de um treinamento ou de um conhecimento técnico específico para os membros do Ministério Público utilizarem efetivamente a inteligência artificial no seu trabalho? Mais uma vez, é uma percepção aqui, tá? Não é nenhuma pesquisa científica. Eu acho que nós estamos desenvolvendo o uso muito ilhados, né? Cada um tem feito o seu uso, cada um tem aprendido recursos, aquilo que a gente sempre vê no Ministério Público, né? Aí a escola corre atrás para dar cursos e tentar uniformizar o uso, né? Mas eu acho que é importante o treinamento, é importante o curso, porque permite que rapidamente a gente aprenda os recursos, né? Então, às vezes, você vai descobrir um recurso, né? Mas você vai gastar um tempo para aprender, para chegar aquela informação até você ou para você desenvolver aquele conhecimento. A importância de um curso realmente permitir esse acesso mais rápido, permitir esse conhecimento mais rápido, essa padronização, né? E eu acho que há algumas questões que têm que ser disciplinadas normativamente, como eu dei um exemplo agora há pouco, questões de processos que envolvem segredo de justiça, né? A gente precisa ter normas já sobre isso, né? Porque não tem sido muito claro aquele termo de informações, né, das ferramentas em relação ao uso dos dados, né? Então, como que aquele desenvolvedor, o fornecedor daquela ferramenta, como que ele vai usar aqueles dados, aquelas informações? Isso às vezes não é muito claro quando você se utiliza da inteligência artificial. Então, talvez o Ministério Público fazer um convênio, adotar um determinado uso, mas mais do que isso, ter algumas normas para esse uso é importante. Então, treino sim, e também um mínimo de normatização. Não para engessar, mas para garantir alguns aspectos de segurança com quem entende, né, a respeito desse assunto. Perfeito, maravilha. Agora,
Um outro questionamento que eu queria te fazer, doutor Marcos, é o seguinte: é uma coisa que atormenta bastante as pessoas, né, que lidam com inteligência artificial. Existem preocupações éticas ou legais associadas ao uso da inteligência artificial no campo jurídico? Se a resposta for positiva, como que essas questões podem ser gerenciadas? Mas esse é um ponto importantíssimo. Há muitos aspectos éticos, há aspectos legais, sim. Já há casos, né? Casos já famosos, que geraram problemas decorrentes do desenvolvimento de algoritmos. Há uma grande empresa, uma das maiores empresas, do mundo de comercialização de produtos, que estava se utilizando da inteligência artificial, de um determinado algoritmo, para o recrutamento de empregados, né? E neste uso, acabou se desenvolvendo um algoritmo com vieses preconceituosos, né? Então passou a discriminar. Por quê? Veja bem, a inteligência artificial, ela vai ser treinada. Nem todos, o treino é feito pelos usuários. Nem todo usuário é bem intencionado, né? O que tem na rede social, né, não é só coisa boa, né? Infelizmente nós sabemos disso. Então, os algoritmos vão absorver, às vezes, vieses discriminatórios. E isso vai gerar implicações éticas e vai gerar implicações legais das mais graves possíveis, né? Por exemplo, discriminação racial, né? Discriminação de gênero, né? Então, há estes riscos envolvidos, né? Essa é uma preocupação dos desenvolvedores, mas há estes riscos, então, riscos sérios, né? É só vocês pesquisarem aqui, eu não gosto de ficar falando o nome, né? Nós estamos num podcast do Ministério Público, eu não vou ficar citando empresas, mas é só vocês entrarem aí nas máquinas de busca aí de notícias, de informações, e vocês vão ver, né? Aliás, tem até publicações, tem alguns livros escritos, né? Mas pesquisem o tema algoritmos preconceituosos, né? Desenvolvimento de algoritmos preconceituosos, né? Tem vários. E casos que já geraram consequências legais graves, né? Com discriminações raciais, discriminações de gênero, né? Então, esse é um ponto muito importante. É aí que entram as mentes, né? Que o Ministério, com as quais o Ministério Público precisa contar, né? Pessoas que tenham conhecimento técnico para fazer uma análise técnica do desenvolvimento dos algoritmos, né? E, Márcio, a gente está falando aqui, né, do uso da inteligência artificial como uma ferramenta aqui de trabalho, né? Mas nós temos outros aspectos éticos e aspectos legais aqui envolvidos, porque nós vamos ter impactos, por exemplo, na própria teoria do processo civil. Só para dar um exemplo do processo civil. Porque nós precisamos saber como que o judiciário ou alguma outra instituição de atuação jurídica desenvolveu algoritmos, ter acesso a determinadas informações para ver se o desenvolvimento do algoritmo não contou com alguma imperfeição, com alguma irregularidade, com algum viés discriminatório, como eu disse, né? Então nós vamos ter impactos processuais. A garantia do devido processo legal já mudou na era da inteligência artificial. Nós já estamos reconhecendo novas garantias decorrentes do devido processo legal em função disso. Nós temos até tribunais, não no Brasil, talvez projetos pilotos, né? Mas nós já temos países em que pequenas causas são julgadas por ferramentas de inteligência artificial, né? Então isso vai chegar a nós, né? Isso vai chegar a nós.
E aí, Márcio, às vezes, aqui só para chocar um pouquinho, tá? Só para despertar a atenção. Se a, a ferramenta for bem desenvolvida, às vezes eu gosto de brincar com os alunos ou com os amigos. Às vezes eu prefiro ser julgado pela inteligência artificial do que ser julgado por algum juiz ou algum promotor, ser acusado por algum promotor. Por quê? Porque você também pode controlar melhor os vieses subjetivistas, né? O subjetivismo do julgador, o subjetivismo, que é inexorável à nossa vida, né? Nós vamos adquirindo, a palavra talvez não seja melhor, né? Mas preconceitos, né? Preconceitos, né? Na nossa formação. E isso são os ruídos, né? Tem uma obra traduzida no Brasil como com o título Ruído, né? De um dos grandes filósofos hoje que discute essa questão, que fala dos ruídos de julgamento, né? Das interferências no julgamento. Então, nós temos ruídos no julgamento, esses ruídos subjetivos, né? Será que um mecanismo de inteligência artificial não seria menos impactado por esse ruído subjetivista? Não seria um julgamento mais objetivo? Isso é só para provocar a reflexão, tá? Não estou criticando o judiciário, nem o Ministério Público, nem ninguém, mas nós temos a nossa carga subjetiva, né? O Márcio é o Márcio. O Márcio tem uma realidade de vida, uma experiência que é a do Márcio. É por isso que nós somos mais suscetíveis ou mais sensíveis a determinados temas, né, Márcio? Então, de que forma que isso pode impactar num julgamento, né? Numa acusação feita por um promotor de justiça, né? Nós temos que ter autoconsciência disso, não é fácil. Eu achei excelente essa comparação, né? E é verdade, não tem jeito, né? É tampar o sol com a peneira, achar que não existe a subjetivismo, a subjetividade aí por parte do juiz na hora de proferir uma decisão, do promotor de justiça na hora de agir. Faz parte da natureza humana. Eu gostei dessa provocação, né, de utilizar a inteligência artificial, talvez para minimizar um pouco desse grau de subjetivismo. Muito, muito 10. Aproveitando, né, esse contexto que a gente acabou de falar aí da subjetivismo, qual que é a sua visão sobre o futuro da inteligência artificial na área jurídica, especificamente no âmbito do Ministério Público? Olha, eu acho que sobre o futuro da inteligência artificial, a gente vai ficar no campo do achismo, porque nós não temos condições, eu vou falar assim, eu, Marcos, né? Eu não tenho condição de imaginar onde vamos chegar, porque o crescimento, né, a evolução, deixa eu ver se eu recordo um pouquinho das aulas de matemática agora que já ficaram lá para trás, muitos anos, né? Mas é como que a progressão é geométrica, né? Não é isso? O crescimento é geométrico, né? Então, assim, quantos anos a gente demorou para passar da máquina do escrito para a máquina de escrever? Quantos anos demorou para passar da máquina de escrever para o uso do computador? Ou seja, nós estamos encurtando prazos, né? Então, qual vai ser o desenvolvimento da inteligência artificial treinada pela própria inteligência artificial, né? Então, assim, eu, Marcos, não tenho a menor condição de, assim, imaginar como vai ser o futuro. Mas aqueles filmes que eram, assim, absolutamente ficcionistas, né? Aquele gênero de ficção científica, ele vai rapidamente se tornar um gênero de realidade, viu? Não vai ser mais ficção, não. Porque aquelas ideias, né? Uma inteligência artificial, ela vai sendo treinada pela própria inteligência artificial. Então, a rapidez aumenta muito mais, porque a análise de dados, ela é assim, ele é muito veloz no mundo de hoje, né? E a inteligência artificial é muito mais rápida do que o ser humano, né? Nessa análise de dados. Então, onde vamos chegar, né? Há quem defenda até a destruição dos aplicativos de inteligência artificial, né? Por causa desse potencial de crescimento. Então, aqueles filmes, né, da inteligência que se desenvolveu, se tornou autônomo, que
Imagine, Márcio, penetrou um sistema de segurança, né, de controle de uso de armas nucleares, né, veja, onde vamos chegar, né? Então é muito complicado. Em termos do Ministério Público, eu acho que em termos de justiça, de uma maneira geral, nós vamos vivenciar uma revolução muito grande num curto espaço de tempo, né? Então, nós tivemos o desenvolvimento do processo digital, né? Demorou, mas a gente já está vendo onde nós estamos chegando com o processo digital. Essa conexão do processo digital com a inteligência artificial, né, até para fazer interface, né? Porque cada estado não tem lá um uso de uma plataforma dos seus processos digitais. A inteligência artificial vai fazer muito facilmente essa interface entre sistemas diferentes, né? Por exemplo. Então eu vejo assim um desenvolvimento muito grande em curto espaço de tempo. Por isso que eu falo, Márcio, temos que correr atrás. Temos que correr atrás porque não dá mais para prevermos isso. Talvez consultar uma inteligência artificial para que ela preveja como vai ser esse futuro, viu? E olha, Márcio, aqui uma advertência. O que nós acessamos hoje como usuários, né, como cidadãos, não é aquilo que existe hoje de inteligência artificial. Isso é um pouquinho do que nos é permitido. Agora, países, imagine o uso que vem sendo feito, né, da inteligência artificial para fins militares, segredos industriais, segredos militares, né? Desenvolvimento de novas armas, né? Então, nós assim, eu como cidadão, eu, Marcos, aqui atrás de um computador, estou tendo acesso à inteligência artificial, estou achando algo extraordinário? Sim. Garanto que não é 10% do que está disponível hoje para determinados setores, né? Que 10%, não é 1%, né? Nem sei, não sei nem calcular esse número, né? E a gente fica impactado. Então você imagina e o uso desses países que não são tão democráticos na divulgação de dados, por exemplo, como que tem sido o uso, né? Então é preocupante, Márcio. É É muito verdade. preocupante, na minha opinião, sim. Preocupante nesse sentido. Nós temos que acordar para essas discussões, né? É verdade, eu acho que a gente está começando agora aí a ficar na pontinha do iceberg, né? Mas tem muita coisa que a gente ainda não consegue ter a dimensão, né, do tamanho disso. Bom, doutor Marcos, o papo com você é sempre uma alegria, né? Sempre um momento de muito aprendizado e um momento muito agradável. Mas por uma questão de tempo mesmo, né, de limite temporal do nosso podcast, eu me vejo obrigado a partir para o nosso último questionamento. Eu queria te fazer uma última pergunta. É a seguinte: como o Ministério Público pode garantir que a implementação da inteligência artificial não marginalize ou exclua aqueles sem acesso ou habilidade para utilizar a tecnologia? Bom, acho que esse é um tema para a Escola Superior do Ministério Público de Goiás, dos outros Já estados, vai ficar anotado aqui, viu? para a gente discutir, porque o desenvolvimento da tecnologia, infelizmente, ele não é inclusivo, né, Márcio? Então, as distâncias vão sempre aumentando. As distâncias, o que eu digo, porque, infelizmente, se pegarmos a realidade brasileira, já nós não temos um bom nível de, de cultura, né, de formação dos nossos cidadãos, né, do brasileiro. Então, há pessoas, e veja, isso é só uma constatação, não é nenhum viés preconceituoso, né? Mas há uma pessoa que não sabe usar hoje um aparelho de celular com os recursos. Aliás, eu não sei usar todos os recursos que o celular disponibiliza, né? Então, eu tô falando isso sem nenhum preconceito, né? Há aquele cidadão que ainda
veja, outro dia fui ao banco, porque hoje é cada dia mais difícil para a gente ir ao banco, né? Eu fui ao banco, isso faz algum tempo, e uma funcionária falou assim para mim: ai, doutor, não é fácil, viu? Porque aqui tem desde aqueles que sabem usar o caixa eletrônico, mas tem colega seu aí que não sabe usar o caixa eletrônico. Veja, repito, não é nenhum preconceito, não é. Mas o uso de recursos tecnológicos, ele varia de geração para geração, né? Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eles já iam ali na tela de um celular que não era smartphone ainda e queriam passar o dedo né, imaginando que aquele equipamento fosse já de alta geração, né? Então, assim, as gerações mais novas, né? Eu não sou da geração mais nova, né? Eu sou da geração que está vendo já o destino, né? Chegando no destino, mas eu acho assim, o Ministério Público tem que zelar, isso é um direito fundamental, para a maior inclusão digital. E essa é uma preocupação que a gente tem que tomar muito cuidado e ter grande preocupação com ela. Então, o treinamento não é só interno, não, mas eu acho assim que a inclusão digital ela deve ser algo básico. Isso aqui é o Marcos que está falando, tá? Mas algo que deve já ser incluída na formação dos jovens, né? E de preferência compartilhado com aqueles que são jovens há mais tempo, né? Como eu gosto de dizer, porque as distâncias vão aumentando, né? As distâncias vão aumentando e a falta de inclusão vai aumentando, né? Quantas pessoas que têm dificuldade hoje para participar de uma audiência, né, Márcio? A gente realiza hoje, por força da pandemia, muitas audiências por um aplicativo, né? Pelo Zoom, pelo Teams, seja lá onde for. E a gente vê a dificuldade que muitas pessoas têm para ligar um microfone, para ter acesso, ou seja, tem que estar junto do advogado ou da advogada para poder acompanhar uma audiência, porque não teriam condições de fazer na sua casa. Quantas pessoas que não têm acesso à internet, né? Nos dias de hoje, o acesso à internet hoje ainda é caro, ainda é difícil, em muitas regiões do país, né? Em muitas localidades. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande, né? Só haverá uma verdadeira democracia, uma inclusão digital a partir do momento em que o próprio Ministério Público também pensar nisso como uma política pública. Olha, a gente que gosta de discutir tanto política pública lá no curso de processo estrutural, né? Olha um tema aí para se pensar para os próximos cursos, né? A política pública na questão da inclusão digital, né? Do letramento digital. Muitos colégios hoje têm na sua grade de disciplinas, tem lá letramento digital como disciplina, né? E a gente precisa do letramento digital mesmo, para diminuir e para garantir maior inclusão, para diminuir distâncias e garantir maior inclusão. Essa é uma questão de política pública, viu, Márcio? Isso é uma questão de política pública. É verdade. Na hora que você estava falando aí a respeito do acesso à tecnologia e tal, eu lembro quando meu pai morreu. Meu pai morreu em 2014. A minha mãe não sabia utilizar o caixa eletrônico. Sim, 2014, pô, ontem. Então sim. a gente precisava ir com ela até o banco, mãe, é assim que funciona e tal. E uma outra coisa, na hora que você estava falando também da audiência, a dificuldade, às vezes, que o advogado tem, né? O advogado que eu estou dizendo, mas os operadores do direito têm na hora de compartilhar um documento, abrir um microfone e tal. Eu fiquei imaginando, vai ter que ser igual às aulas da pós-graduação de processo estrutural, né? Eu tenho que chamar meu filho para estar junto ali, Pois né? O é. advogado tem que chamar o filhinho para ajudar lá a fazer as coisas. Mas é isso, Uhum. essa geração hoje em dia coloca a gente no bolso, né, em relação Sim, ao uso de tecnologia. Faz parte do processo, né? A gente vai aprendendo com a molecada também. exatamente. Doutor Marcos, meu querido, meu amigo, eu queria te agradecer, tá? Em nome do doutor Adriano Firmino, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, por ter participado desse bate-papo tão agradável e tão enriquecedor a respeito desse assunto
tão tormentoso, que preocupa muita gente, mas que também conforta, né, muita gente, né, porque sabe que a inteligência artificial, na verdade, é um aliado, não é um inimigo. Desde que a gente saiba utilizar, ela veio aí para ajudar, né, todos nós no desempenho das nossas atividades profissionais. Então, queria só te agradecer mais uma vez, aí abrir aí a possibilidade das suas considerações finais antes da gente encerrar esse bate-papo agradabilíssimo. Imagina, Márcio, eu sou um fã aí dos cursos da Escola do Ministério Público de Goiás, eu sou um fã do Ministério Público de Goiás, o doutor Adriano é uma pessoa extraordinária, deixo aqui meu abraço em nome dele, deixo a todos os colegas aí de Goiás, aos colegas, as colegas, em seu nome, né, Márcio? Você é uma pessoa extraordinária, um ser humano muito evoluído, quiçá um dia estou correndo atrás de você, Márcio, correndo atrás da sua evolução para fazer referência aqui ao que eu disse. É um privilégio que a escola do MP de Goiás tem de ter um profissional como você aí à frente desses trabalhos, né? Você sabe o quanto eu o admiro, e assim, para mim foi um prazer. Eu só peço desculpas, né, se fui inconveniente com alguém, né? A gente precisa tomar muito cuidado, às vezes a gente não é muito feliz na colocação, mas assim, o propósito foi provocativo mesmo, né? De dar um start aí nessas reflexões, porque, né, a gente vê com grande preocupação a necessidade dessa inclusão digital, desse letramento digital até dentro do Ministério Público, né? Eu quero aprender, eu tenho meus conhecidos que eu, né, falo, o Pimentel, por exemplo, que eu estava falando para você, um grande colega aqui do Ministério Público de São Paulo. Eu mando mensagem para ele, tem esse privilégio. Pimentel, o que você está usando aí? O que você acha? Né, você acha que isso aqui é confiável? Não é? Tá legal esse sistema? Ele tem uma notícia lá, ele me manda, né? A gente vai aprendendo, né? Por exemplo, outro dia, ele que me passou esse recurso aí de leitura de PDF, né? Falei, Pimentel, ouvi falar que dá para ler PDF aí com a ferramenta de inteligência artificial. Ele, tá, olha meu vídeo aí, eu tenho um vídeo sobre isso, me mandou. Então, acho que é isso. Isso é Ministério Público, né? Que é algo que a escola veio a potencializar, né? As escolas, né? Que são algo mais contemporâneo, né? Que é tornar a informação, o conhecimento mais democrático, mais acessível a todos os colegas. Porque antes a gente era assim, né? A gente tinha aqueles números de telefone fixo na agenda para ver se colega sabe desse assunto e ligava para o colega, né? Até hoje a gente faz isso, mas a escola conseguiu democratizar isso, então eu vim aqui aceitando o seu convite, com muito prazer, com muita satisfação, mas para fazer uma provocação, né? E estou sempre à disposição, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Minha gratidão. Dr. Marcos, pode ficar despreocupado, né, em relação a ter falado alguma coisa que eventualmente ofenda, porque não falou. Você sempre com essa gentileza, né, com essa fineza, é uma das pessoas mais finas que eu tive a honra de conhecer e é motivo de inspiração, né? Eu sempre te falo isso, você é motivo de inspiração para todo mundo que tem o privilégio de te conhecer, tá? Então saiba que a recíproca é verdadeira, a admiração, o carinho e o respeito são recíprocos. Tá? Obrigado mais uma vez, meu Muito amigo. obrigado. Obrigado Imagina, mesmo de Márcio. coração por ter contribuído de maneira tão importante aqui com esse podcast, com esse episódio, né, do Exumpcast. E para os nossos ouvintes, o recado final, para todos vocês ficarem atentos aos próximos episódios do Exumpcast. Logo, logo nós teremos novidades vindo por aí. Tá? E fica aqui o registro do meu mais sincero agradecimento. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, Dr. Marcos. Eu que agradeço. Finalizamos aqui mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.